Em casa, papai e mamãe, sempre digo para vocês, não se preocupem em corrigir. Correção é muito bom. Aí ele vai ficar bravo comigo. Se fosse assim, eu odiaria meu pai e minha mãe. Mas eu amo eles, porque me ensinaram a ser gente. Muitas vezes eu vejo pai e mãe que deixam a criança tripudiar na cabeça da família e ninguém faz nada. Cuidado, porque hoje ele não entendeu tudo. No futuro vocês talvez terão que buscar os lugares indesejados, porque não entendeu que quem dá a ordem, quem manda na casa é o pai e a mãe. Na catequese, nossos catequistas, obrigado a vocês pelo empenho, pelo trabalho, pelo zelo por essas crianças, porque elas sofrem com os dos seus filhos. Tem alguns que quando eu chego perto, vazam, porque sabem que eu não tenho paciência para algumas coisas. E hoje, por exemplo, eu leio para dois que estão o tempo inteiro conversando. Eu olho, faço o sinal, aquela cara de manso e humilde de coração, mas parece que não entendeu. Será que em casa ele não faz a mesma coisa? Papai e mamãe, é de vocês a responsabilidade, não é da igreja, não é da escola. O respeito pelos outros vem de casa. Se ele não respeitou o pai e a mãe, ele não vai respeitar mais ninguém. Então entendam isso. Se você é o papai e mamãe, ou responsável por alguns desses, lembre-se. Quando você vai para a igreja, ele copia o que você faz. Se você criticou alguém que veio com uma roupa que não é muito adequada, mas não é culpa sua, não fique falando, a criança vai olhar e vai ficar sempre criticando os outros. Se você vai para a igreja, não participa do rito, a criança vai fazer a mesma coisa. Tem pessoas que entram na igreja, que lá de cima a gente olha tudo, ela nem a resposta das frases de oração não faz, não canta uma música, não entende o que está acontecendo. Simplesmente o corpo está lá, a cabeça está em outro lugar. O que eles vão fazer? A mesma coisa. Então lembre-se, você, papai e mamãe, sejam prudentes com esses filhos. Quando vocês forem para a missa com eles, mostrem que lá dentro há um espaço de respeito, de oração e de modo especial de encontro com Cristo. Enquanto não acontecer isso em vocês, não adianta você cobrar dele. Papai e mamãe chega na frente da igreja, estaciona o carro em fila dupla, abre a porta, o filho sai pela missa e vai embora. Coitado, não entendeu nada. A vida do inferno não é feita desse jeito. Eles vão copiar as ações de vocês. Por isso lembre-se, sempre é importante que vocês saibam que eles estão olhando para vocês e vão se aperfeiçoar. Então é importante que vocês entendam que essas crianças são a igreja do amanhã. Se você não se preocupa com a igreja, se você não está nem indo para a igreja, é uma pena, mas ele vai copiar isso. Raramente, poucos casos que a criança se dedica à igreja. Tem catequizando os nossos aqui, que dá um show à parte, sabe os mandamentos, sabe as orações, mas tem alguns que você pergunta assim: quantos livros tem na Bíblia? Ou quantos tempos tem? Não sabe. O pai e a mãe nunca abriu a Bíblia em casa, nunca parou para ler o Evangelho de novo em casa do seu filho e diz: olha, o padre falou isso, vamos ver de novo se é, vamos procurar lá dentro. Não faz. Aí como é que você quer que seu filho ame a Deus se você também não tem essa proximidade? É preciso ter proximidade com Deus. Eu sei que vocês vão dizer assim: padre, mas eu trabalho tantas horas por dia, eu chego em casa, eu estou cansado. Eu não me canso, eu faço tudo na boa. Eu acordo, ontem acordei 5h15, está tudo certo. E dormir era meia-noite, mas está tudo certo. A nossa vida ela é feita de desafios. Muita gente, é uma brincadeira só, mas muita gente fala que o padre só come, reza e dorme. Eu falei: vem ficar comigo um dia. E de fato, todos nós temos os nossos desafios. Às vezes você precisa se esforçar mais para alcançar o objetivo, que é o bem familiar, que é o bem dos seus filhos, que é o bem-estar da sua família.
Então isso às vezes é necessário o esforço. Eu estou cansado. Quase todo mundo está cansado, porque o mundo nos exige. Mas se você fraquejar, de modo especial na fé, lembre-se, seu filho vai ser um reflexo seu. Aí não adianta reclamar depois, se caso alguém for mais atraente lá fora, trazendo porcaria para ele e ele aceitando, porque você não instruiu ele na fé, o que é bom e o que é mal. Então eu quero que vocês entendam que esse encontro do terceiro e do quinto ano são fundamentais para que eles agora comecem a criar uma coisa que é chamada, alguns dizem que é caráter, outros dizem que é personalidade, mas é o jeito que ele vai viver. A partir dos 15 anos, quem tem 13 a 16 anos aqui, levante a mão das crianças. Ai de vocês pais, porque esses de 13 a 15, 16 anos acham que sabem tudo, são mais inteligentes que Deus, tudo pode. É uma fase. Nós também passamos por isso. Nós, quando tínhamos 15, 16 anos, quase enlouquecemos nossos pais, porque nós podíamos tudo, tudo pode, eu quero tudo, mas não entende como funciona. Então, apesar dessa dificuldade de entender a dinâmica dessa idade, ame-o sempre, mas faça ele entender o tempo e a hora. Porque se você fizer tudo o que ele quer, deixando as suas coisas para fazê-lo feliz, você não faz ele feliz, só os outros. Então, primeiro, faça ele te respeitar, porque te respeitando ele vai te amar, te amando ele te obedecerá. Eu sempre dizia que no meu tempo, quando eu tinha a idade deles, eu ia para o colégio, ficava o pai num lado, os 4 irmãos, 2 mais novos já depois, e a mãe no outro. Se um de nós ficasse fora do contexto ou se cutucando, ia para o banheiro com a mãe. Ele quer ir no banheiro, pegava no braço e ia, e lá ó. Aí voltava assim. E a mãe dizia o quê? Engole o choro. Deixei de amar a mãe? Deixei de ir na igreja? Não. Então parem de ser bobos. Eu não vou bater porque ele vai ficar bravo comigo. Deixa de castigo no quarto. Corta a internet. Tira o videogame. Guarda a bicicleta. Uma semaninha e fica um anjo. É rápido para resolver isso. Eu tive uma experiência, fugindo um pouco do tema, um casal que veio com uma menina de 16 anos, totalmente achando que era independente, os pais não conseguiam colocar ordem nela. Eu falei, se vocês vieram aqui, então escute, mesmo que doa. O que ela falou? Que se nós não fizermos o que ela quer, ela vai embora. Boa viagem, a porta está ali, pegue sua malinha e vá. Ela foi morar com a amiga. Uma semana depois ligou, mãe, será que o pai me aceita de volta? Porque lá tem que lavar sua roupa, tem que pagar sua comida, tem que limpar seu quarto, tem que passar sua roupa, tem que trabalhar para pagar o aluguel e tem que tomar juízo na cara. Ela entendeu apanhando. Muitos entendem no amor. Eu sempre digo, nunca seja um fracote para o seu filho, porque ele vai pisar em cima de você e vai te usar. Se ele quer ir embora, vá lá, experimente o mundo. Só lembre-se que a volta é diferente. Então eu sempre digo para vocês, às vezes é pela dor que se aprende, às vezes é pelo amor. Então não esqueçam, papai e mamãe, amem muito esses seus filhos, muito, muito. Mas existe uma ordem em casa também. Porque se não houver essa ordem, se vocês trocarem a ordem, seus filhos vão mudar de conduta com vocês e acham que o mundo está à disposição deles. Não é assim. Quem eu tenho que amar primeiro? Quem eu amo primeiro? Deus. No esposo e na esposa, quem você ama depois de Deus? O esposo ou a esposa, não o filho. Eu não vou perguntar se os mulheres vão me bater. Outra vez na igreja eu perguntei, quem ama os seus filhos? As mulheres levantaram a mão. Falei, quem está vindo pelo filho? Quase ficar de pé. Quando foi pelo marido, eu metade baixou a mão. Eu pergunto, o que faltou? Pediu a Deus, gastou uma fortuna para casar, fez um projeto de vida maravilhoso e não dá mais a vida para o marido. O que aconteceu no meio do caminho?
Esses, no bom sentido da palavra, muitos são projetados e muitos vêm como, entre aspas, intrusos, chegaram de paraquedas na nossa vida. Como você troca o marido ou a esposa, dá mais amor para o filho do que para o outro, mesmo que ele tenha defeitos? Quem de vocês não tem defeito do outro? Todos nós temos. Então eles chegaram para ajudar a alegrar a família, não para dividir. Pai e mãe que dá mais privilégios para o filho do que para a esposa ou para o esposo, mãe que dá mais privilégios para o filho do que para o esposo, tem alguma coisa de errado. Ah, pai, mas você não sabe como é meu marido ou minha esposa. Não casei com ele. Você pediu a Deus, você assumiu esse compromisso. E se essa criança chegou é porque amor existiu. Então, aprendam a lidar com isso. É muito importante vocês saberem o momento de libertar eles das coisas e o momento de vocês segurarem. Porque se não fizerem isso nessa idade, vocês vão ter muitos problemas no futuro. Muitas crianças tentam suicídio. Ah, padre, eu não sabia. Sim, nós ouvimos dessas crianças, muitos deles: padre, minha família está ao caos, eu tentei suicídio. Muitos fazem isso. Ah, padre, nunca ouvi isso. Então abra seu ouvido para o mundo. Muitos jovens choram na confissão porque o pai ou a mãe nunca deu um abraço. Por isso que às vezes até na confissão eles dizem: posso dar um abraço depois que o padre dá a bênção final? Pode, porque não ganhou um abraço em casa. O que é isso, gente? Não é seu filho? Não é o amor da sua vida também? Primeiro Deus, depois o esposo ou a esposa, e depois se amem quando puder o seu filho, mas nunca mais que sua esposa e seu esposo, e nunca mais que Deus. Se você usar essa ordem, eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar, mas precisa colocar em prática. Amar por Bluetooth não funciona, tem que amar na realidade, viver o amor do outro. Eu sei que nós temos nas nossas famílias atuais, muitas famílias que já não vivem juntos, famílias que têm problemas. A minha família também tem problema, mas nunca deixem a fé atrapalhar, as coisas atrapalharem a fé. Por isso que eu perguntei: quem não tem problema, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, porque todos nós temos problemas, maiores ou menores. Não deixem que os problemas disturbem a fé de vocês, e não deixem que os problemas façam com que a fé se perca. Porque sem a fé, essas crianças não serão bons cristãos, não serão bons pais, não serão boas mães. Todos sejam verdadeiros os seus filhos. Só concluir, terceiro e quinto ano estão aqui. Muitos de vocês passam por mim, vêm correndo dar um abraço, vêm alguns dar a mão, alguns batem como fala de mano, né? Alguns correm de mim, porque eu já puxei a orelha. Papai e mamãe, se ele chega em casa, o padre me deu a bronca. Sim, o padre dá bronca também. Não anda na linha para ver. Eu sempre digo para as catequistas: se ele não for coerente, chame atenção, estão me chamando. Porque às vezes eles não prestam atenção na catequista. A catequista é amorosa, né? Fala com ternura, com amor. O padre dá aquela olhada fulminante, tipo assim, ó. Só o olhar já dá uma mudada, né? E às vezes, se precisa, o padre vai lá pegar na orelha. Por quê? Porque dentro do espaço da igreja, ele não está na casa dele. Ele precisa entender que ele precisa ter respeito, disciplina, e aqui veio na igreja para aprender. Então, prestar atenção. Por isso, quando eu vejo o papai e mamãe no meio da homilia, no meio da missa papiando, eu fico imaginando que o filho é uma réplica. Na missa, nos encontros, só conversa. Daí a criança não pode ser culpada. É nós que somos os culpados. Por isso vamos ser coerentes com a forma com que a gente lida com nossos filhos. Esse final de semana que vocês estão aqui, jovens, crianças, muitos de vocês pensam assim: que chatice. Tem que ficar escutando. Para vocês é uma chatice, para eles é aprendizado. Porque eles já passaram por essa fase e muitos não aproveitaram. Conversavam também, preocupados com outras coisas, mas hoje estão resgatando aquilo que é o aprendizado da fé. Porque demoramos para entender. Muitos aqui entendem, mas muitos ainda não. Então vamos fazer com que eles possam terminar este ano, pelo menos compreendendo o que é a fé, o que é o amor e o que é a caridade.
Todos nós temos modos diferentes de criar nossos filhos, mas uma coisa não pode faltar nunca: o amor de Deus na vida da família. Eu já sou separado. Sem problema, não precisa deixar de amar Deus porque separou. Deus não deixou de te amar. Eu sou avó e cuido do neto. Perfeito, parabéns. Cuide, ame e eduque ele, o que os pais não fizeram. Mas sempre precisamos educá-los. Não tenha medo de ser você aquele que vai afrontar os desafios, porque eles vão afrontar vocês, viu? Na bagunça, na tentativa e erro. Então, eduque eles para amar a Deus e amar a vocês. A ordem não pode ser perdida. Deus em primeiro plano. Depois as crianças devem amar os pais. Depois de Deus, os pais devem se amar mutuamente. E depois os pais devem amar muitos filhos, nunca mais que o esposo ou a esposa, nunca mais que Deus. Se vocês usarem essa metodologia, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma grande mudança na vida de vocês. Não é virar uma chave, viu, gente? Tem gente que acorda amanhã e já acha, pronto, meu Deus mudou porque eu amei mais meu filho hoje. Não. É um processo. Às vezes você mudou, mas a sua esposa não mudou, seu filho não entendeu que você mudou, a família ainda não entendeu que você mudou. É um processo. Eu sempre digo para as pessoas que buscam a direção espiritual: você não vai para casa agora achar que já está salvo. Não. É uma caminhada. A cada amanhecer mudar. Ser melhor, amar, respeitar e obedecer os mandamentos de Deus. Então, parabéns aos papais, às mamães que estão aqui, às vovós que se estiverem aqui também. E crianças, lembrem-se, hoje para muitos de vocês é bate-papo, é marshmallow, é correria, é corredor, porque muitos correm para cá, não sabem andar, né? Tem que aprender a andar também nos espaços. Mas amanhã ou depois, quando vocês crescerem, encontrar uma pessoa que vocês vão amar, vocês vão estar lá, no lugar deles, e os seus filhos estarão aqui. Porque vocês vão dizer assim: mas como eu era treve, nem percebia, né? Alguns deles são acelerados, eles são, mas que bom, né? Porque tem saúde. Melhor assim do que estando doente. Então peço que vocês amem seus pais e respeitem seus pais. Se precisar chamar o padre para visitar a casa, pode chamar, viu, padre? Já pega na orelha e mostra o caminho da roça. Tem que aprender a respeitar os pais. E papais, não tenham medo de educar seus filhos com amor. Se preciso for, a orelha também serve de parâmetro para você endireitar os caminhos dele.